Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Somente aquele que é íntimo de Deus jamais questiona a soberania de Deus. E somente o íntimo entende perfeitamente, sem questionar, que Deus é o Senhor do bem e do mal, dos dias de conquistas, de vitórias, como também nos dias difíceis, em que as portas muitas vezes se encontram fechadas, portas essas que você aguarda que sejam abertas. E Deus é o que abre a porta e o que fecha, né? Então, quem é íntimo de Deus não questiona o tempo, o agir de Deus. Ele faz tudo perfeito. No tempo dele, todas as coisas se manifestam ao nosso favor. Quem é íntimo de Deus, amado, o exalta em todo o tempo, do mesmo jeito, tanto nos dias bons como nos dias maus. E olha que muitos são os dias maus na vida do justo, né? Porque a própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E é bem verdade que em graça, nesse ensino, não iludimos ninguém, não enganamos ninguém. Muitas são as aflições do justo, mas Deus diz que Ele livra de todas. Então veja que temos essa promessa de Deus que por mais que venhamos passar por aflições, aquele que é íntimo dele vence. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à primeira leitura dessa mensagem, abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Palavras que estão no Evangelho da Graça. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem é íntimo de Deus sabe que Deus, Ele é o Senhor do bem e do mal, que fere, que sara, que mata e faz viver. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém escapa da mão dEle. Então, amados de Deus, diante desse conhecimento, que sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, tanto dos dias bons como dos dias maus, o Evangelho aqui afirma, o Evangelho da Graça, que você tem que dar graça a Ele do mesmo jeito. Somente quem é íntimo de Deus consegue em tudo dar graça, mesmo sabendo que Deus é o que opera, que é soberano em todos os momentos em nossas vidas, tanto na alegria como na tristeza, em todos os aspectos em nossa vida, em todas as áreas, na doença ou na saúde, na perda, na dor. Sabemos que Ele é o que fere, o que sara, mata e faz viver. Quem é íntimo do Senhor sabe de todas essas coisas e jamais o questiona. Eu lembrei agora da morte de Lázaro, né, amigo de Jesus. E Jesus, diante da morte de Lázaro, chorou, mas ele não questionou Deus. Pelo contrário, ele exerceu o poder, né, da palavra diante de Deus, e Deus trouxe Lázaro de volta à vida. Então veja, essa é uma reação que temos que ter nos momentos de dores, de sofrimentos. Temos que reagir. Jesus reagiu à dor, declarando
para aquela situação de morte, declarando a vida. É isso que um íntimo de Deus faz. Não questiona porque Deus matou. Não questiona porque Deus feriu de doença de morte. Pelo contrário, ele agradece. Foi o que ele fez, né? Obrigado, Deus, porque sei que sempre me ouves. E Deus ouve todos nós. Então, se nós temos o conhecimento da graça, como por exemplo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, temos que colocar isso em prática, mesmo sabendo que Deus é o que fere, o que sara, o que mata e faz viver. Que Ele que forma a luz, que cria as trevas, faz a paz e cria o mal, Ele faz todas as coisas. Sabendo de tudo isso, o exaltamos e o engrandecemos do mesmo jeito e também colocamos aquilo que está sendo ensinado por Deus, pela vontade dEle, para que todos nós tenhamos a mesma ação que teve Jesus diante de Lázaro. Mesmo chorando ali, mas chamou a existência do poder de Deus. Também Paulo, a mesma situação com Epafrodito, ele adoeceu de uma doença mortal, mas Paulo intercedeu por ele. Então veja, colocando o Evangelho em prática, orai pelos enfermos, palavra de Jesus, foi a ordem dada para os seus discípulos. Então, amados de Deus, ser íntimo de Deus é saber que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus é tão bom que Ele nos deixou a palavra do conhecimento, que podemos, através da confissão, da oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a Deus para que Deus faça nova todas as coisas, e Deus faz. A questão é entender e jamais questionar Deus. Veja que o Evangelho da graça de Deus é totalmente diferente da religião aí fora. No entendimento deles, Deus faz o bem e o diabo faz o mal. E mesmo sabendo eles que Deus faz o bem, mesmo assim eles questionam Deus. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. O Senhor tem que operar. O Senhor tem que se mostrar grande. A Bíblia diz que o Senhor é grande, então o Senhor tem que mostrar. Então vejam, uma falta de respeito imensa para com Deus. E o que é que diz a palavra de Deus em toda a Bíblia? Quem és tu, ó pedaço de barro, para questionar? Falando para o povo, quem é você para questionar? Eu sou sábio, eu sei o que eu faço o que eu quero. Quem é sábio, quem é íntimo de Deus, compreende tudo isso. Mas na religião, como eles estão cegos, sendo guiados por cegos, pastores revoltosos, tanto lá em Salmos que Deus diz, não esteja entre os revoltosos, porque certamente acabará mal a situação para você. E quem é revoltoso é quem questiona Deus. Então, amados de Deus, sejamos íntimos do Senhor. Quem é íntimo do Senhor, sabendo que Ele é o Senhor do bem e do mal, não o questiona e jamais fará isso. Paulo foi íntimo de Deus, como também Jó. Jó foi íntimo de Deus. Vamos lá fazer uma leitura no livro de Jó, capítulo 1, verso 8. Olha só o que Deus fala de Jó nessa evidência. Jó capítulo 1, verso 8. E assim diz. Palavras da boca de Deus aqui falando acerca de Jó. Capítulo 1, verso 8. E assim diz, olha. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só, amado de Deus, o que Deus está falando de Jó. Não existia um só em milhões de pessoas que tinham o comportamento de Jó para com Deus. Não existia, só existia ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, com as suas palavras, falou aqui um período de Jó. Ele na terra é o único íntegro, o único que me teme e que se desvia do mal. Veja só, Deus glorificando a Ele mesmo através da vida de Jó. Ele me ama, Ele é íntimo de mim.
Tanto é que isso é verdade, porque no capítulo 2 e o verso 9 aqui, né, falando da mulher de Jó, o que Jó responde a ela? Quando ela manda, né, Jó amaldiçoar Deus e morrer, porque ele estava passando pelos sofrimentos, né, perda, destruição de tudo e até da sua própria saúde. Vejamos aqui, Jó capítulo 2, verso 9. Então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então veja, amadas de Deus, é como Jesus falou, né? O que contamina o homem é o que sai da boca, né? Então Jó aqui não pecou com os seus lábios, não se contaminou mediante o veneno da mulher. Somente quem é íntimo de Deus entende. Jó tinha um entendimento do que está escrito em Isaías capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Somente o íntimo entende a glória de Deus, a soberania de Deus. É duro, é desafiador passar pelas tribulações e pelas dores, pelas perdas. Isso é duro na vida de todas as pessoas. Mas diante desse conhecimento aqui, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que acabamos de ler quase agora, né? Em tudo dai graças, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Então veja que Jó teve um comportamento aqui em graça. Tem muitas passagens na Bíblia aqui que foi resumida nas epístolas do apóstolo Paulo. Mas muitos homens de Deus já viviam a graça bem antes. A graça foi pré-anunciada para Abraão, como diz lá no livro de Gálatas, né? Foi pré-anunciada a Abraão a graça de Deus. Então, amados de Deus, sejamos íntimos de Deus. Quem é íntimo não questiona a soberania de Deus. Num dia mau, num dia bom, exaltamos Deus do mesmo jeito. Isaías 45, verso 7, vamos para essa leitura. Isaías 45, verso 7. Vejamos o que diz a palavra de Deus nessa evidência. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Jó entendeu isso e glorificou a Deus do mesmo jeito. Aí Deus vai mostrando a sua glória aqui. Destilais aos céus, desde as alturas, as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. Então veja que Deus realmente é bom. O desejo de Deus é salvação na vida de todos nós. E juntamente com ela brote a justiça. E aconteceu, brotou Cristo, nos trazendo justiça. Eu, o Senhor, as criei. Vai vendo, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então, aquele que contende com Deus está descumprindo a palavra de Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. E no verso 9, se alguém faz isso, aqui o contrário do que pede a graça de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,18, ai daquele que contende comigo, Deus está dizendo: acaso dirá o barro que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz. Assim diz o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber das coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Ou seja, como temos conhecimento da graça, quem dá ordem aos anjos para nos servir é Deus. A nós, seus filhos, cabe apenas a oração e o pedir, a suplicar. Mas a ordem parte de Deus. Foi o que o anjo Gabriel falou para Daniel. Saiu a ordem e eu vim. Vai vendo. Verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Então, quem realmente dá as ordens é Deus, Verso 13, olha só.
Aqui um rei que era íntimo de Deus, porque Deus conhecia o coração dele. Eu, na minha justiça, uma escolha minha, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Então, na realidade, Ciro estava passando por muitos apuros. Mas Deus disse: olha, eu vou endireitar os caminhos dele. Eu endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Veja só, amado de Deus. Então, compete a nós, os conhecedores da graça de Deus, libertar os exilados. Quem são esses? Que estão na religião, que estão na tua casa, na tua família, na tua parentela, pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. E Deus diz aqui que temos que ter a mesma atitude de Ciro para libertar os exilados, né? Não por preço, vai vendo, hein? Nem por presente, ou seja, não por interesse. Servir a Deus de livre e espontânea vontade, como Paulo mesmo diz. Se eu sirvo de livre e espontânea vontade, tenho um galardão, tenho recompensa. Então Deus, na sua glória aqui, entendeu, por conhecer o coração de Ciro, que jamais Ciro ia servir a Deus por interesse, nem por presente, nem por preço. Diz o Senhor dos Exércitos, assim, só até aqui. Então veja, amado de Deus, Ciro foi escolhido por Deus, Deus, por sondar o coração dele, disse que Ciro ia libertar os seus exilados, não por preço nem por presentes. Quem é íntimo de Deus não serve a Ele por interesse. Então é isso, amado de Deus, a palavra do nosso Deus para o teu coração. Eu assim recebo, eu assim declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, você firme nesse conhecimento, sendo mais íntimo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Até a próxima mensagem, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Herdeiros, salvos, sempre salvos, luz do mundo, sal da terra, propriedade exclusiva de Deus. Até a próxima. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.